Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve Maria Santíssima. Aqui é a Amanda Barroso. Hoje eu venho para vocês dividir esse momento de sementes de fé. É um quadro, é uma série especial do Renascer com Maria, em especial nesse mês mariano, em que a gente traz algumas dúvidas, né, sobre Nossa Senhora, sobre a igreja, algumas curiosidades, né? E hoje o que eu venho partilhar com vocês será sobre as aparições de Nossa Senhora. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a gente vai trazer um pincelar, né, sobre as aparições de Nossa Senhora. Por que pincelar? Porque são vários estudos, são várias fontes, né, doutrinárias, litúrgicas, na própria palavra de Deus, em que a gente pode fortificar e justificar as aparições de Nossa Senhora. Amanda, por que justificar? O simples fato de Nossa Senhora aparecer para nós já não é suficiente? Então, como tudo aquilo que a gente conhece, é necessário que a gente conheça bem, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece, a gente só ama aquele que a gente conhece. Toda relação que a gente tem, para amar, é necessário que a gente conheça. E não é diferente com Nossa Senhora. Para que eu possa amar a Mãe de Deus, que é minha mãe, é necessário também que eu a conheça. Nós vamos nos voltar a dois questionamentos. Como a igreja vê as aparições de Nossa Senhora e por que existem essas aparições? Lá no início, quando Nossa Senhora ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador, Deus deu uma missão para ela. Não era simplesmente uma mulher qualquer. Deus chamou Nossa Senhora para que ela participasse ativamente da salvação, do projeto de salvação. Se Jesus, que foi gerado em seu ventre, é o nosso Salvador, Maria, que carregou Jesus no seu ventre, é a corredentora da salvação. Tanto é a importância que ela tem na nossa vida como cristãos. Onde o Filho está, Maria também está. E a importância da gente estar na presença de Deus, ela está estritamente vinculada a Nossa Senhora. Se onde Deus está, Jesus está, Espírito Santo está, Maria também está, porque ela é esposa do Espírito Santo Paráclito. Se o Espírito Santo é o nosso advogado, Nossa Senhora é a nossa advogada, a nossa mediadora, né? A nossa intercessora. Amanda, mas se Deus mandou o seu Filho para nos salvar, por que eu preciso de Nossa Senhora para poder pedir alguma coisa para Ele? Eu não posso ir diretamente a Ele? Então, é uma das maiores dúvidas que a gente tem, né? Alguns de nós temos, né? Deus nos agraciou com a sua mãe. Ele escolheu uma mulher que ela foi chamada lá no ventre da mãe dela. Ele chamou Nossa Senhora e lá na cruz ele deu a missão à sua mãe. Quando ele olhou para Nossa Senhora, que estava ao lado de João, o seu discípulo amado,
que ele falou: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Nesse momento, Jesus nos agraciou com uma mãe, para que assim a gente não ficasse órfãos. Era necessário, o que Deus quer nos falar com isso, né? Qual a mensagem que Deus tem pra gente em relação a isso? Ele quer dizer, ele quer intensificar a importância de uma mãe. Maria, que é nossa mãe, ela fez diversas aparições. Tem as mais conhecidas, que são as aparições de Fátima, de Lourdes, de Guadalupe, a de Medjugorje, são as mais conhecidas, né? São várias aparições, mas cada aparição dessa que Nossa Senhora veio nos revelar algo, ela nos mostrava o caminho que deveríamos seguir. A misericórdia de Deus é tamanha que Ele nos deixou a sua mãe, para que a gente pudesse permanecer no caminho dele. Quando Nossa Senhora apareceu lá em Fátima, para aquelas 3 criancinhas, Ele nos vem dizer que é necessário que a gente tenha um coração puro. A criança, ela tem um coração puro. E não é porque a gente se tornou adulto que a gente deve deixar de ser criança, deixar de se comportar como uma criança diante de Deus. O que isso quer dizer? É não ter vergonha, não ter medo. É me abandonar em Deus. Nossa Senhora de Fátima deu várias instruções para aqueles pastorinhos. Inclusive houve cartas, né? Que a carta que Lúcia escreveu, né? Que foi revelada somente depois. Mas o que ela nos instruía é que era necessário que nós permanecemos em oração. Porque a gente está numa batalha, a gente vive numa batalha espiritual. Mas ela está ao nosso lado. E todo aquele que invocar não vai estar sozinho. Maria, como medianeira, ela vem nos aproximar de Deus. Maria, ela como nossa advogada, ela intercede por nós. É como a gente se comporta com a nossa mãe, né? Quantas vezes, quando eu era pequena, eu pedia para minha mãe interceder por mim. Eu falava: mãe, pede tal coisa pro meu pai, porque se eu for falar com ele, ele não vai deixar. Quantas vezes a gente não fez isso? E o que é mais inacreditável, né? É que dava certo. Eu sempre chegava na minha mãe e falava: mãe, você sabe o jeito de falar com meu pai. E é assim que a gente deve se comportar com Nossa Senhora também. Ah, mas o simples fato de eu pedir para Nossa Senhora quer dizer que Deus vai fazer? Não. Quer dizer que se a minha vontade se alinhar à vontade de Deus, Nossa Senhora vai interceder para que isso aconteça. E não importa o tempo, não importa o tempo que vai levar, Nossa Senhora está cuidando de tudo, porque a promessa é que por fim o meu imaculado coração triunfará. Eu tenho certeza que se você é mariano, você já viveu uma experiência com Nossa Senhora. Você com certeza tem um testemunho. E esses testemunhos de fé é o que nos mantém firmes na vida, na presença de Deus, na nossa vida cristã. Maria veio dizer nas bodas de Caná que quando faltava o vinho, que era só fazer tudo o que ele vos disser. Ela falou para os servos: faça tudo o que ele vos disser. Então, que não tenhamos
esse medo, né? Essa vergonha de se aproximar de Deus. E se precisar, se apega na barra da saia da mamãe. Porque ela vai te dar aquele discernimento necessário. Ela vai te conduzir ao seu filho. É isso que quer dizer as aparições pra gente. É manter essa memória viva. Essa fé viva. Nossa Senhora, ela está aqui conosco. Essas aparições é para que a gente não esqueça e permaneça em memória do que significa a salvação do mundo, do que significou e do que significa. Porque a gente continua experimentando dessa misericórdia de Deus. Foi derramada na cruz, mas continua respingando em nós. Todo aquele que pede, Deus vem ao seu encontro. Por que duvidas, né? Nossa Senhora, ela veio, nas aparições dela, ela vem de acordo com o local em que ela se apresenta e a necessidade. Houve momentos em que ela veio em meio à guerra, em meio à peste, veio em meio à escassez. E em todas as mensagens que ela nos trazia, não era algo novo. Maria, ela não traz uma mensagem nova. Ela só vem reviver, vem nos fazer reviver aquilo que está na palavra de Deus. Ela só vem nos fazer rememorar aquilo que já é Deus. Deus já nos dá a instrução. Maria, ela vem como o nosso consolo, o nosso refúgio, o nosso conforto, para que no colo dela a gente possa permanecer na graça, essa graça abundante, inesgotável de amor. Quando Maria foi escolhida, ela estabeleceu uma nova aliança, uma vida nova. Então, aquela vida velha, aquilo fica para trás. Aquilo já não tem mais importância. O que passou, passou. O que Deus quer agora de nós é uma vida nova. Amanda, eu te apresentei a minha mãe. Agora você vai chamá-la para onde você for. Você vai invocar. Lembrando que nós não adoramos Nossa Senhora. Nós veneramos a Mãe do Salvador, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Ele sim deve ser adorado. Mas a mãe que carregou o Salvador, ela está acima de qualquer outra pessoa. Ela está ao lado do seu filho, né? Ao lado, bem lembrado, como a escultura do Divino Pai Eterno. Está o Filho, o Pai, acima o Espírito Santo e entre eles, no meio deles, Nossa Senhora. É assim que ela está na nossa vida, no nosso meio, no nosso coração, nas nossas decisões. A igreja, ela se comporta de forma muito prudente em relação a essas aparições. São mais de 2.000, só conferir aqui, são mais de 2.000 cadastros. 2.000 cadastros de aparições de Nossa Senhora. 2.000. Essa fonte é de um site, The Miracle Hunter, né? A revista norte-americana National Geographic ficou tão curioso com essa veneração de Nossa Senhora pelo mundo que ela falou que essa é a mulher mais poderosa do mundo. Ela colocou lá na revista norte-americana que Nossa Senhora é a mulher mais poderosa do mundo. Mas é importante ressaltar que desses 2.000 registros, apenas
16 são reconhecidos pelo Vaticano e 28 por bispos locais. Quando uma aparição dessa ela é reconhecida por um bispo local, ela não precisa de aprovação do Vaticano. Porém, é necessário que haja uma declaração oficial, né, para que isso faça parte dos documentos da igreja, né, para que seja oficializado, ou também pode haver uma visita papal, onde vai haver a coroação de Nossa Senhora da imagem, né, ou vai ser entregue uma rosa de ouro. Então, a igreja ela tem toda essa prudência para que realmente seja passado uma verdade de fé, mas que haja aquela cautela, né? Para que ela não fuja das orientações que a igreja dá. O mais interessante, né, o mais extraordinário nas aparições de Nossa Senhora não é que a gente domine explicações, não é a questão não é tanto explicar o que é aquela aparição, mas é sentir, né? E o mais importante é entender a mensagem que Nossa Senhora nos trouxe por meio daquela aparição. Se você bem observar, nas aparições, o que mais Nossa Senhora vem nos trazer, vem nos orientar, é que a gente permaneça em oração, que a gente contemple o Santo Terço, que esteja de acordo com os sacramentos da igreja, da confissão, do matrimônio, da crisma. Ela vem nos conduzir para que a gente reforçar, né? E reforçar aquilo que o seu filho já disse, né? O que Deus já nos ensina pelos mandamentos, pelas escrituras, pela palavra de Deus, ela reforça, né? Por meio das mensagens e aparições para fazer memória, né? E para nos ajudar a caminhar pelos caminhos de Deus, né? A trilhar esses caminhos de Deus. Então, essa mensagem que Deus quis nos trazer hoje, de que as aparições, elas são cuidadas pela igreja, a orientação da igreja, o bispo local, ele pode aprovar, né, essas aparições, e o Vaticano, ele por meio do Papa, né? Ele pode fazer uma visita papal para coroar essas imagens ou entregar uma rosa de ouro, no caso, né? Que simboliza essa aparição. Importante ressaltar, só para a gente finalizar, que as imagens, elas são como fotos. Ela nos remete à lembrança daquilo que é importante pra gente, de uma pessoa que é importante pra gente. Então, assim como você tem a foto da sua mãe, do seu pai, dos seus familiares, fotos de momentos que você viveu, né, que você olha ali e relembra, assim como você tem essas fotos, essas imagens, a imagem de gesso, a imagem de resina, a imagem no papel, né? As imagens que representam os santos e Nossa Senhora são simplesmente para que haja algo figurado, né? Uma imagem figurada de um sentimento interno, né? Eu sou devota de Nossa Senhora, ela simboliza pra gente esse amor de mãe, um amor materno. As mensagens dela é para que a gente não se esqueça desse amor, que ela tá aqui cuidando de tudo, tá cuidando de todos, né? Basta invocá-la, que ela nos levará ao seu filho. Eu espero ter passado as informações de forma concisa, porque são muitas fontes, eu fiz uma pesquisa bem sucinta,
mas eu tentei ser o mais objetiva possível. Espero assim que se ainda tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, mas eu acredito que eu tenha passado a informação assim da forma mais prática possível. Que Deus e Nossa Senhora permaneçam contigo, que o amor transborde na sua vida, que o Espírito Santo te conduza, e onde o Espírito Santo está, Nossa Senhora também está. Então, não deixe a graça passar, porque senão eu pego. Fique com Deus, com Nossa Senhora e com os anjos, o seu anjo da guarda. Invoque seu anjo da guarda todos os dias para ele te proteger e te guiar. Fique com Deus e com Nossa Senhora. Até mais!